Estamos começando mais um dia de aulas desta tarde, aqui no nosso programa Vem Aprender. Agora vai começar a programação do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Logo em seguida, você fica com as aulas para o primeiro ano do ensino fundamental e da educação infantil. Termina o primeiro ano e já começa o infantil, assim, coladinhos. Cada vez mais, estamos recebendo fotos e vídeos dos nossos alunos, estudando, lendo, mostrando seus trabalhos e atividades trazidas pelos nossos professores. Vamos ver? Envie as suas pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando. Ler e estudar é o melhor que você pode fazer para passar esse momento de pandemia. Os estudos nos deixam mais inteligentes e com muito mais conhecimento. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Audrey e estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Está sendo muito legal estar com vocês aqui essa semana e esse mês, que vamos estar trabalhando sobre o folclore. Mas antes de começarmos, vamos ver os objetivos da nossa aula? A professora esqueceu de falar, Pegue o seu caderno, coloque a data, 12 de agosto de 2020 e não esqueça do seu nome completo. Agora vamos ver os objetivos da nossa aula. Compreender o texto informativo. A professora Daiane já trabalhou um texto informativo com vocês e a professora Audrey vai trabalhar também. Texto informativo é aquele que traz informações sobre um assunto para nós. Segundo objetivo, identificar os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Vocês já devem ter reparado que aqui na nossa bancada está cheio de personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Muito legal, Nós vamos estar identificando cada um deles. E vamos escrever corretamente palavras. Combinado, então? Vamos lá para a nossa aula? Então, como nós estamos trabalhando o mês do folclore, nós vamos começar assistindo um vídeo da Turma do Folclore, que é uma lenda. A lenda da Cuca. Será que vocês conhecem essa lenda? Vamos assistir, então? Turma do Folclore. De noite, a floresta inteira está dormindo. Muitos animais em sono profundo, alguns até roncando. Mas em uma caverna um pouco mais afastada, vive uma figura que não dorme há muitos anos. Ela passa a noite inteira revirando seu caldeirão, elaborando poções mágicas e bruxarias. É a famosa Cuca. A Cuca é uma bruxa feia que tem forma de jacaré e cabelos loiros. Ela
tem um espelho mágico em sua caverna, onde observa tudo o que está acontecendo na floresta. Durante a noite, prepara feitiços e magias. Quando o dia amanhece, a Cuca sai para pegar os filhotes da floresta e cuida de todos enquanto seus pais saem para trabalhar. Muitos têm medo da Cuca, mas apesar de parecer assustadora, na verdade ela gosta de passar os dias com os filhotes, ensinando-os sobre magia e feitiços. E aqueles desobedientes que fazem malcriação, a Cuca deixa de castigo. Ela também ajuda a proteger a floresta. Preparando poções mágicas para enfeitiçar caçadores de animais. No fim do dia, ela traz os filhotinhos de volta para seus pais. Que podem contar com a feitiçaria da Cuca para viver em uma floresta linda e protegida. E aí, crianças, gostaram da lenda da Cuca? Viram como ela era queridinha nesse nosso vídeo? Ah, mas agora a professora vai trazer outras informações para você sobre a lenda da Cuca. A lenda real da Cuca que a gente encontra nos livros, ela não é assim tão queridinha, não. A Cuca é uma personagem do folclore brasileiro. Como estamos trabalhando o folclore, ela é um personagem do nosso folclore. Trata-se de uma bruxa velha, com aparência assustadora e que possui cabeça de jacaré e unhas imensas. Dona de uma voz estrondosa, a Cuca rapta as crianças desobedientes. O que será que é uma voz estrondosa? Ah, uma voz muito forte que se escuta em todos os lugares. E ela rapta as crianças desobedientes, viu só? Diz a lenda que a Cuca dorme uma vez a cada 7 anos. Pense, gente, passar 7 anos sem dormir. Por isso, os pais tentam convencer as crianças a dormirem nas horas corretas, pois, do contrário, serão levadas pela Cuca. Será que se a gente não for dormir na hora certa, for dormir muito tarde, a Cuca pega a gente? Que medo, hein, crianças? Mas então, a origem da lenda da Cuca, ela veio com os portugueses. Vocês já viram nas aulas de ciências humanas que os portugueses chegaram aqui no nosso país, né? E trouxeram algumas culturas com eles. Então a história mostra que a lenda da Cuca, como ficou conhecida no Brasil, tem origem a partir de uma outra lenda galego-portuguesa que foi conhecida, né, como a lenda da Coca. Então lá em Portugal ela era chamada de Coca. A Coca era uma bruxa também chamada de bicho-papão ou fantasma, que assustava as criancinhas. Olhem aqui nessa imagem o bicho-papão embaixo da cama. Ah, mas isso não é verdade não, né? É só uma lenda, isso mesmo. E olha, esse bicho-papão até tem uma carinha simpática, né? Mas então lá em Portugal ela era conhecida como Coca, isso mesmo. E segundo essa lenda, a bruxa era representada por uma abóbora oca com buracos no nariz, nos olhos
e era colocado uma chama dentro das abóboras que ficavam espalhadas pelas ruas à noite, assustando quem passava. A coca era tão temida pelas crianças que virou até uma cantiga de ninar. Ah, e aqui no Brasil nós também temos uma cantiga de ninar que fala sobre a cuca. Quem já escutou aquela música? Nana neném, que a cuca vem pegar. Papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. Olhe lá, então tudo isso teve origem lá da lenda da coca. Muito bem. Continuando. Quando ela completa 1000 anos, aparece um ovo próximo à sua casa. E dele surge uma nova cuca, mais malvada do que a anterior. A cuca com 1000 anos deve lançar um feitiço e se transformar em um pássaro com um canto triste. O grito da cuca pode ser escutado a quilômetros de distância. No Brasil, a lenda da cuca passou a ter maior notoriedade a partir da publicação dos livros infantis de Monteiro Lobato. As histórias contadas nesses livros viraram uma série de grande sucesso na televisão brasileira. Ah, mas quem será que foi o Monteiro Lobato e qual será o nome dessa série que passava na televisão? Nós vamos estar vendo um pouquinho mais sobre isso agora. Então a série se chamava O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Olhem aqui a palavra pica-pau. O nome da série, a palavra pica-pau se escreve toda junta, mas o bichinho pica-pau, aquele pássaro que fica batendo com o biquinho nas madeiras, a palavra pica-pau é separada por hífen, é pica, hífen, pau. Mas no nome da série da TV, o pica-pau era junto. E olhem aqui todos os personagens e aqui o simpático Monteiro Lobato. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre quem foi Monteiro Lobato, certo? Olhem lá, o Monteiro Lobato era este senhor. E a característica dele eram essas sobrancelhas assim, grossas, né? Ó, se encontravam aqui pertinho do nariz. Mas aonde será que ele nasceu, né? O Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, que é uma cidade de São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Desde menino já mostrava seu temperamento irrequieto. Ele foi registrado com o nome José Renato Monteiro Lobato, mas resolveu mudar de nome, pois queria usar a bengala que foi do seu pai, que havia falecido em 1898. E na bengala tinha as iniciais JBML, gravadas no topo do castão. Castão, professora? Mas que nome estranho. Todo mundo já viu a bengala, né? Aquela partinha de cima redonda da bengala, onde a pessoa se apoia. Algumas é redondinha, né? Outras ela é retinha. Ali onde a pessoa segura para se apoiar, aquilo é chamado de castão. E então na bengala do pai do Monteiro Lobato tinha essas iniciais. E como ele queria usar a bengala, ele pediu então para mudar de nome. E ele mudou de nome então e passou a se chamar José Bento Monteiro Lobato, para que suas iniciais ficassem iguais às do seu pai. Depois ele voltou para Taubaté, porque ele tinha ido estudar lá na capital São Paulo. Então ele voltou para Taubaté, onde ele se casou, né, com a Maria Pureza Natividade. Que nome diferente, né? Mas era o nome da esposa do Monteiro Lobato. E a professora leu aqui, ali em cima que ele tinha um temperamento irrequieto. O que será que é ser irrequieto? Ah, é aquela criança ativa, que corre, que brinca, que é muito esperta. Não é aquela criança que fica sentadinha, olhando as coisas acontecerem. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre os personagens do sítio. Ali nós vamos mostrar então alguns personagens. Vai aparecer a imagem deles ali na tela, mas a professora tem eles aqui também. A primeira personagem é a Dona Benta.
Ah, a professora esqueceu de mostrar, ó. Aqui o Monteiro Lobato, bem aqui no meio, né? Que a gente pode dizer que é o pai de toda essa turma. Mas então, o sítio do Pica-Pau Amarelo pertence à Dona Benta. A Dona Benta é uma avó muito querida, que é a dona do sítio do Pica-Pau Amarelo. E ela tem até um nome engraçado. O nome dela é Benta Serra Bodes de Oliveira. Veja que sobrenome engraçado, né? A Dona Benta tem. Mas ela então é dona do sítio, é uma pessoa muito inteligente. Ela adora contar histórias para os seus netos, ela sabe sobre matemática, sobre geografia, sobre ciências, muitas coisas. E ela cuida muito bem do sítio e dos seus netos. O nosso próximo personagem é a neta que mora com a Dona Benta lá no sítio, a Narizinho, isso mesmo. A Narizinho, na verdade, se chama Lúcia. E ela mora lá no sítio com a sua vovó. Ela tem uma boneca de pano chamada Emília e ela gosta muito de se divertir. Ela é esperta, muito inteligente e ama muito a sua avó. E todas as férias fica só esperando o seu primo ir visitá-la. Como eu falei, ela é dona da boneca Emília. Olhem aqui. Ah, essa vocês conhecem bastante, né? A Emília é uma boneca feita de pano. Quem fez a Emília foi a tia Anastácia, que nós vamos estar conhecendo daqui a pouquinho. Ela é uma boneca de pano, mas ela é uma boneca diferente. Essa boneca de pano, ela era uma boneca normal que a Narizinho brincava, até que um dia ela tomou uma pílula falante do Dr. Caramujo e desandou a falar e nunca mais parou. E é uma tagarela, não para de falar de jeito nenhum. Fala, fala, fala. E ela tem uma mania, às vezes, um pouco feia. Ela nem sempre é muito educada. Isso não é bonito, não, né, crianças? Mas a Emília é assim. Continuando, então, nós temos o Pedrinho. O Pedrinho, então, é o primo da Narizinho, neto da Dona Benta também. Só que ele não mora no sítio, ele só vem passar as férias no sítio com a sua avó. Ele mora em São Paulo com a sua mãe. O Pedrinho adora caçar, adora pescar, ama os bolinhos da tia Anastácia e ele vive sempre correndo atrás de caçar o saci. Ele vive querendo pegar o saci lá no sítio. Esse menino, ó, é bem traquina também. Continuando, nós temos o Visconde. O Visconde de Sabugosa é um personagem um tanto quanto diferente. Ele é o sábio do sítio e ele é feito de espiga de milho. Sabem quem fez ele? O Pedrinho. O Pedrinho que criou ele. Fez ele de espiga de milho e deixou ele largado na biblioteca no meio de um monte de livros. E foi aí que ele ficou muito inteligente e agora se tornou o sábio. Ele só perde um pouquinho para a Dona Emília, que vive inventando moda para o lado dele e não deixa ele sossegado. Nós temos também a tia Anastácia, que é a cozinheira do sítio. Uma cozinheira de mão cheia, faz uns quitutes, uma comida deliciosa. E é ela quem ajuda a Dona Benta a cuidar das crianças no sítio e de tudo o que acontece lá. É uma pessoa muito boa e sabe muito da sabedoria popular. Lembra que a professora Daiane falou para vocês do folclore? Que no folclore é a sabedoria do povo? A tia Anastácia é aquela que conta todas as lendas populares para as crianças lá no sítio. Todas as crendices, as lendas, tudo assim. E ela é um pouco medrosa, gente. Continuando, nós temos então
Ah, olha aqui, ó, esse porquinho, que é o Rabicó, chamado de Marquês de Rabicó. E sabem o que aconteceu? Ele foi criado pela Narizinho desde pequeno. E a Narizinho, então, nunca deixou que fizessem nada com eles. Porque a tia Anastácia queria fazer feijoada com ele. Mas a Narizinho não deixou. E a Emília se casou com o Marquês de Rabicó para se tornar uma marquesa. Pode uma boneca de pano casando com um porquinho, que é muito do guloso, gente? Vocês já viram uma coisa dessa? É só no sítio do Pica-Pau Amarelo mesmo que pode acontecer isso. Continuando, então, nós temos aqui... Ah, esses eu tenho certeza que vocês conhecem ele. O Saci, um negrinho de uma perna só, que é primo da Cuca, gente. Vocês sabiam que ele é primo daquela Cuca que eu contei a lenda para vocês? Ele é primo dela. É traquina que só ele. Faz um monte de traquinagens pelo sítio. Ele dá nó no rabo dos cavalos. Ele faz muitas anarquias. Ele faz quando ele está chegando, faz um redemoinho assim. E quer dizer que o Saci está ali. Só que ele, no fundo, ele tem um bom coração. Ele se tornou amigo do Pedrinho. Sabem como? O Pedrinho prendeu ele numa garrafa, gente. E aí ele ficou amigo do Pedrinho e o Pedrinho soltou ele. Esse é o nosso amigo Saci. E faltou então mostrar a nossa última personagem, que a professora já falou um pouco sobre ela, que é a Dona Cuca. Isso mesmo, ela é a feiticeira lá do sítio. Ela faz muitos feitiços, muitas poções, querendo fazer muitas maldades, mas as maldades dela não dão muito certo, não. E como a professora já falou, ela é prima do Saci. Isso mesmo. Então, esses são os personagens principais do sítio do Pica-Pau Amarelo. Viram quanta coisa linda, quanta coisa bonita tem nesse sítio? E quem escreveu, então, foi o Monteiro Lobato. Como a professora já falou, essa série passava na televisão. Agora, nós não temos visto. Agora ela virou uma animação na TV. Nós vamos ver ali na telinha algumas imagens que vão mostrar algumas fases que passaram na televisão, desde as mais antigas. Ele começou a passar na televisão, na verdade, em 1951. Veja quanto tempo atrás. E ainda a TV naquela época era preto e branco. Mas as versões que a professora trouxe ali na telinha já são lá de 1977, um pouquinho depois, né? Então temos 4 versões ali e a última é a que nós podemos encontrar na internet. Tem alguns canais que ainda passam, que é a animação do Sítio do Pica-Pau Amarelo, certo? Agora nós vamos assistir um videozinho que vai mostrar um pouquinho de cada uma dessas versões que aconteceram no decorrer, e aí a gente vai poder perceber também quais eram as diferenças da televisão, desde lá de 1951 até agora, o momento em que estamos vivendo. Vamos assistir? Para dentro, cambadinha! O almoço está na mesa! Já vou, vovó! Já vou, vovó! Que é da festinha da Emília? Emília, te amo, Deus, o almoço está na mesa! Kikiririquiqui, gente tão boba nunca vi! Onde se teria metido aquela danadinha, hein? Deixa a Emília, vovó. Tô com a barriga roncando de fome. Também tô com uma fome danada. Sou capaz de comer um boi. Olhem só. Ué, a senhora já tá aí? Não, estou lá, sua bobona. Vim de avião a jato e cheguei primeirona. O que está acontecendo é que o mundo da fábula vem todo pra cá. Quem? Mundo de quê? Da fábula, sua boba. Vem a Branca de Neve, Aladim,
Príncipe Codadad e até o Dom Quixote. Ah, esse eu não sei quem é, não. Olha aqui, senhora, não deixa não. Não deixa não, que isso só serve pra dar confusão. Depois da bagunça que a Dona Emília fez nas folhas da minha enciclopédia, desse jeito ninguém pode fazer ciência. Bolas pra sua ciência, senhor Visconde. É impossível! Tá falando cada asneira, hein, Visconde? A autoridade não acredita nem em Saci, vai acreditar em Cuca. Então vamos falar com Dona Benta. Ah, e matar a velha do coração. Não. O que a gente tem que fazer é arranjar um jeito de trazer o Pedrinho de volta aqui pro sítio. E qual é esse jeito? Vamos, rinoceronte, vamos, que fica aqui nesse mato. Não sai enquanto eu não ordenar, hein? Mas, Dona Emília... Não discuta comigo, que eu sou tua dona. Sim, senhora, Dona Emília. Tudo eu, puxa. Tem razão, Emília. Ninguém fez nada sozinho. Uns participaram com os outros. Todos participaram. Pra escrever tinha que ser assim: as aventuras do pessoal do sítio do Pica-Pau Amarelo. Pois eu não concordo. Ué, por que você não concorda, Emília? Tem que ser todo mundo junto. E por que todo mundo junto? Cada um anotava o seu, já pensou? Ia ser a misturação danada, hein? Lá isso é verdade. Cada um iria dar a sua versão sobre os fatos. Cada um iria dizer como viu, como sentiu. Ia ser uma porção de histórias, viu? Tudo falando da mesma coisa, só que de jeitos diferentes, né? E por que não uma história só, com uma pessoa só contando? Ué, mas quem é que se lembra de tudo? Eu, claro. Eu que tenho que escrever. Dona Benta! Yeah. Que peixes prefere que eu traga? Qualquer um, Emília. De que tamanho? Qualquer tamanho, Emília. Cru ou já pronto pra comer? Emília, cru, Emília, cru. Nossa, como a senhora é exigente. Nossa! Outra coisinha. Cala a boca, Visconde. Quem? Eu? De festa de fim de ano, Ah, eu também adoro. Meus caros petizes, onde fica o Arraial de Tucano? Só continua nessa direção que só chegar lá. Obrigado e feliz ano velho. Os espiões são aqueles homens que quiseram me matar. Sabemos que o KL-7 está com a velhota. Onde é que ela está? Velhota é sua avó. Jogo 3. Se prepara, Pedrinho, para mais uma manobra radical. Depois, Emília, depois, minha filha. Agora eu estou muito interessada nesse livro de memórias de Monteiro Lobato. Não fique triste. Eu já tô triste. Memórias. Resolvi. Vou escrever minhas memórias. E eu posso saber o que é que a senhorita entende por memórias? Que coisa, hein? Quer dizer que a Yara apareceu lá no riacho quando vocês estavam lá, gente? Meu São Jorge, olha, eu não sei de quem eu tenho mais medo. Se é da Cuca ou da Mãe d'Água. Apareceu, não apareceu. Mas a gente ouviu o canto dela, tia Anastácia. É, a voz dela vibrava pelo capoeirão assim, ó. Ela cantou tudo errado, tia. É assim, ó. Meu São Jorge! Olha, minha filha, eu conheço histórias de moços, sabe? Que ficaram enfeitiçados ouvindo essa cantiga. Deus me livre e guarde. E foram parar, sabe onde? No fundo do riacho. Viraram comida de peixe. A sorte foi a Emília ter levado alguns tampões de ouvido. Senão a gente ia parar no fundo do riacho. Vira essa boca pra lá, narizinho. Cara de pau, te dizer que é pra fazer bolinho pra ele, né, Pedro?
Por que você não trouxe uma panela robô da cidade pra tia Anastácia? E o que é isso, Emília? Panela robô é o feminino de robô, tia Anastácia. A panela robô cozinha sozinha. Enquanto isso, a senhora contava história pra gente. Quem fez isso com o meu bolo? Elementar, minha cara branca de neve. Tenho suspeitas muito bem fundamentadas, suspeitas suínas e, como dizer, ogrinas. Ora, pílulas, bola de neve! Ninguém está ligando para bolo agora. O que a gente quer saber é o que aconteceu com a cozinheira do bolo. Isso sim. É verdade. Me desculpem. Foi o susto. O fato é que isso aqui está um pandemônio. Ai, eu só sei de uma coisa. Que a tia Anastácia não voltou pro sítio. Ela nunca ia deixar a cozinha dela assim, desse jeito. E assim foram, né? Evoluindo essas versões. Foram ficando diferentes até as versões mais sofisticadas, com melhor, né, aparência, certo? E agora, então, para ver se nós entendemos tudo isso que nós fizemos, né, que a professora falou, nós vamos fazer um jogo, certo? Eu vou puxar os personagens aqui pro ladinho para ficar mais fácil. Vou deixar este aqui. O nome dessa brincadeira vai ser Descubra o Personagem. E para isso, vocês vão precisar pegar o caderninho de vocês. A professora vai sortear, pegar ali de dentro dessa lata, algumas características de um personagem. E vocês vão ter que lembrar que personagem é esse e escrever o nome dele aí no caderno de vocês. Lembram que para escrever nome dos personagens eu preciso fazer o quê? Escrever com letra maiúscula, não posso me esquecer disso. Ah, mas aqui as nossas pistas, elas têm uma característica diferente. Lembram que a professora Daiane trabalhou quadrinha ontem com vocês? Ah, então as características dos nossos personagens estão em forma de quadrinha. Vamos ver se a gente descobre? Ó lá, peguei uma. Tia Anastácia lava e passa, cozinha e tira pó. E quer muito fazer feijoada com o porquinho chamado... Ai, ai, ai. Lembram o nome do porquinho? Ó lá, diz que ela quer fazer feijoada com eles. Vamos pensar. Eu vou achar aqui também o nome do meu porquinho. Já registraram aí no caderno de vocês? Muito bem. Lembrando que ele tem que começar com letra maiúscula. Isso mesmo. Conseguiram? Vamos ver se vocês acertaram? Ó lá, o nome do nosso porquinho. Rabicó. Ah, ó lá, para quem escreve com caixa alta está aqui e para quem escreve manuscrito está aqui, ó, Rabicó. Muito bem. E a professora até tem aqui o desenho dele para a gente estar colocando ali junto. Olhem lá o Rabicó, guloso que ele só, né? Cheio de doces em volta. Acertaram, crianças? Muito bem. Então agora a professora vai puxar o Rabicó aqui pro ladinho. Vamos sortear outro? Ó lá. Tem uma menina de nariz arrebitado que esbanja muito carinho pela sua boneca Emília. O nome dela é... Olha uma dica ali, esbanja muito carinho. O nome dela é... Tchan, 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 tchan. Como é que é o nome daquela menina bonita que é dona da Emília? Ai, a professora esqueceu de contar uma coisa quando falou dela. Porque o apelido dela é esse? Porque ela tem o nariz arrebitado. O que é o nariz arrebitado? O nariz viradinho assim para cima. Muito bem. Então vamos ver lá se vocês acertaram. Deu tempo de escrever o nome dela? Isso mesmo, ó.
a Narizinho. Olhem lá, é a Narizinho, essa personagem que tem o nariz arrebitado. Muito bem. Conseguiram registrar lá no caderninho de vocês? Joia! Então a professora agora vai pôr a Narizinho aqui pro lado também. Próximo personagem. Aqui. Dessa bruxa feia eu não tenho medo. Ela é assustadora e maluca. Faz muitos feitiços. O nome dela é... Esse é muito fácil, né? A professora já falou sobre ela. Lembra o nome dela? Essa mesma é a Cuca. Aqui, professora achou. É a Cuca. Olhem lá. Ela é uma bruxa, mas não é assim tão bruxa, né? Muito bem, ó. Cuca facinho, né? O C e o U, o C e o A. Ótimo, crianças. Vamos deixar aqui do ladinho. Muito bem. Nosso próximo personagem. Tem uma boneca de pano, parece que é de pilha. Serelepe tagarela, o nome dela é... Tchan, 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 tchan. Será que já deu tempo? Da nossa boneca de pano que fala, que tomou a pílula falante? Conseguiram? Isso mesmo, o nome dela é Emília. Olhem lá a nossa bonequinha, Emília. O E maiúsculo, Milia. Muito bem. Vamos pôr a Emília aqui do ladinho. Outro personagem. O menino esperto e levado, adora caçar e comer bolinho. É o neto da Dona Benta. O nome dele é... Esse é facinho, né? O nome dele é... Como é que é o nome do neto da Dona Benta? Isto mesmo, é o Pedrinho. Vejam se vocês escreveram lá certinho. Pedrinho. Isto, ó lá, o P maiúsculo, o D, o R, o I e o Nhô. Muito bem, é o Pedrinho. Vamos pôr o Pedrinho aqui mais para trás. Outro. Na mata tem um moleque que pula aqui e ali. É um sapeca e atentado. O seu nome é? Ah, esse é facinho. Quem que fica pulando de um pé só para cada um dos lados? Lembram do nominho dele? Isso mesmo, é o Saci. Saci também é facinho, né? Olha lá, Saci. Muito bem. Vamos lá. A melhor cozinheira do sítio. Prepara tudo com eficácia. Ela faz gostosuras. Ela é a tia... Tchan, 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 tchan. Lembram do nome da tia que é a cozinheira? Que é muito querida? Isso mesmo, é a tia Nastácia. A cozinheira querida lá do sítio, que faz muitas gostosuras. Ó, Nastácia. É um nome diferente, né? Muito bem. Conseguiram registrar, crianças? Vamos deixar aqui do ladinho. Qualquer coisa vocês vão olhando.
Falta pouco. Ih, a professora não tá nem achando mais aqui, no fundo da lata. Roubaram, crianças. Achei. Olhem lá. Tem um boneco que é tratado como filho e tem uma inteligência fabulosa. Ele é feito de espiga de milho. Seu nome é... Tchan, 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 tchan. O nome dele é comprido, gente. Lembra o nome dele? Isso, o Visconde de Sabugosa. E por que será que o nome dele é Sabugosa? Porque ele foi feito do sabugo do milho, por isso que ele é Sabugosa. É um nome bem comprido. O Visconde de Sabugosa. Conseguiram escrever lá, crianças? Isso mesmo. Agora, esse aqui não é uma quadrinha. É o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Esse é facinho, né? Lembram o nome dele? Isso mesmo, o Monteiro Lobato. Olhem lá. É o autor do Sítio, o seu Monteiro Lobato. Mas ainda está faltando uma personagem. Vamos ver se a professora acha aqui? No sítio tem uma vovó, inteligente e sempre atenta, que conta muitas histórias. Seu nome é... Como que é o nome da vovó mesmo? Isso mesmo, a Dona Benta. Olá. Fechamos todos os personagens. Escrevemos o nome de todos eles. Veja quanta coisa a gente escreveu. Todos os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Joia, crianças? Legal, né? Eu gostei muito de brincar disso. Agora vamos então só conferir se nós conseguimos atingir todos os nossos objetivos? Vamos ver lá na telinha. Quais eram eles mesmos? Compreender o texto informativo. Nós compreendemos o texto que falava sobre a Cuca, sobre o Monteiro Lobato? Compreendemos, né? Simples assim. Identificamos os personagens do sítio? Sim, conhecemos todos esses personagens. E escrevemos corretamente palavras? Nós escrevemos o nome, então, dos personagens do sítio. E escrevemos corretamente. Vocês escreveram lá e se tinha alguma coisa que não estava bem de acordo, vocês arrumaram. Muito bem, crianças. Agora, depois da nossa aula, vai ter uma história muito legal sobre a Cuca. Fique atento, eu estou aqui, curiosa para escutar ela também. Combinado? Nos vemos na próxima aula. Tchau, crianças! A verdadeira história da Cuca. Conta a lenda muito antiga em que um vilarejo, perto de uma grande fazenda de café, morava uma família. O pai trabalhava na roça colhendo café. A mãe era dona de casa e cuidava de seus 2 filhos. Um filho era bondoso, ajudava a mãe nos afazeres domésticos. O outro, porém, preguiçoso e mal educado. Certa manhã, veio um boato na vila, que as crianças estavam sumindo, e a culpa seria de uma velha que morava no mato. Pouco se sabia sobre ela, só que o nome era Cuca e que gostava de ver as crianças dormindo. Sendo assim, os homens se reuniram e foram até a floresta atrás da tal velha. Porém, nada encontraram. Quando anoiteceu, voltaram para casa para dormir. Era de costume no vilarejo todos dormirem, os familiares, no mesmo cômodo. Nessa família estavam todos dormindo, menos o preguiçoso, pois ele não estava cansado, tinha dormido o dia todo. Então ele resolveu pregar uma peça em sua família. Levantou nas pontas dos pés e colocou um lençol na cabeça.
Então ele escutou um barulho do lado de fora da casa. E quando tirou o lençol para olhar pela janela, viu uma figura horrorosa olhando para ele. Era uma velha de cabelo loiro e dentes amarelados. A Cuca. A Cuca olhou para o moleque e disse: "Está sem sono?" Antes que o menino pudesse responder, ela deu o bote. Abriu uma boca enorme e engoliu o menino inteiro. Os familiares acordaram com o griteiro do garoto. O pai pegou o machado e saiu correndo atrás da Cuca, que se escondeu pelo mato. Quando chegou perto, a Cuca pulou no rio. O homem ficou ali, olhando, esperando a Cuca sair, mas nada. A única coisa que ele viu sair das águas foi um jacaré, com um tufo de cabelo amarelo na cabeça. Desde então, todo mundo diz que esse jacaré é a Cuca. E as mães do vilarejo, para que os seus filhos durmam, elas contam uma música. É mais ou menos assim: dorme, nenê, que a Cuca vem pegar. Papai foi na roça, mamãe foi trabalhar. Não sei se é verdade, não sei se é mentira, não sei se é um conto ou se é realidade. Só sei que eu vi e joguei ao vento, para que essa lenda não se perca no tempo. Pim, pirim, pim, pim, essa lenda chegou ao fim. Vem aí, matemática. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Cassiane e nós estamos aqui hoje para mais uma aula de matemática. O conteúdo da nossa aula de hoje é divisão. Vamos ver o objetivo dessa aula? Dividir quantidades em partes iguais utilizando estratégias de cálculo. O processo de divisão a gente já faz no dia a dia e às vezes a gente nem percebe. Quem tem irmãozinho, irmãzinha, sabe muito bem disso. Quando a mãe vai comprar um doce, alguma coisa, ela já divide tudo em partes iguais para não ser injusto com ninguém. Então, hoje a gente vai ver outras formas de dividir como o processo numérico também. Então, olhem aqui. Na mesa, a prof tem algumas maçãs. E essas maçãs, nós vamos dividir elas em 3 cestos que estão ali no cantinho. Então, você, junto comigo, vai fazer essa divisão. Nós vamos fazer uma a uma primeiro, certo? Então, nós temos 3 cestos e aqui nós temos 12 maçãs. Eu vou pegar algumas aqui na minha mão, as 12 maçãs, e nós vamos dividir nos cestos para ver quantas maçãs vão ficar em cada cesto. Então, primeiramente, uma a uma. Uma maçã em cada cesto, para ser justo, para ficar igual. E assim vai diminuindo as maçãs aqui na minha mão. Então, já temos 2 maçãs em cada cesto. Ou seja, nós já temos 6 maçãs aqui. Restam ainda 6 maçãs na minha mão. Olha lá, nós já temos 3 maçãs em cada cesto agora. Então, nós já temos 9 maçãs. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Restam 3 maçãs ainda. Vamos distribuir uma em cada cesto. Muito bem. Então, nós dividimos as 12 maçãs nos 3 cestos e a gente ficou cada cesto com 4 maçãs, certo? Então, nós temos aqui 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 maçãs. Assim, uma a uma, é bem simples da gente fazer, mas é porque nós estamos tratando de uma quantidade pequena de maçãs, tá? Então, não dá tanto trabalho. Agora, imagina se fosse muitas maçãs. Então, a gente vai ver até quando a gente consegue dividir assim um a um, que não fique tão difícil. Nós vamos colocar, então, mais 6 maçãs para dividir. Então, nós tínhamos 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18 maçãs. Então, 12 mais 6, 18 maçãs. Vamos novamente distribuir elas de uma em uma. No primeiro, no segundo, no terceiro, novamente, sempre assim, para ficar em partes iguais. Eu não posso colocar mais maçãs no primeiro cesto e menos no outro, porque daí não é uma divisão justa. Muito bem. Está próximo do que nós tínhamos já hoje. Lembram que nós tínhamos 4 maçãs em cada cesto, quando a gente tinha 12? Vamos ver então quantas vai ser agora. Mais uma em cada cesto. Então, nós vamos ver quantas nós temos agora? 5 maçãs em cada cesto. Vamos ver quantos nós temos no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E eu ainda tenho 3 maçãs na minha mão, que vai dar bem certinho para nós dividirmos dentro dos cestos, 1 em cada cesto. Olha que legal! Nós dividimos agora 18 maçãs em 3 cestos. Vamos ver quantas maçãs ficaram em cada cesto? Você consegue contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que no próximo cesto está assim também? Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. E no último cesto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 18 divididos por 3 igual a 6, para ser uma divisão igual para todos os cestos. Vamos colocar um pouco mais de maçã? Vou colher elas aqui. Você gosta de maçã? Lembra quando vinha de sobremesa lá na escola a maçã? Ah, era uma delícia, não era? Você não gostava de comer? A professora adorava. Está comendo bastante fruta em casa? Tem que cuidar da alimentação. Não pode ficar comendo só doce. Então, agora nós tínhamos 18. Vamos pegar mais 12. Com quantas a gente vai ficar? Vamos conferir? Já que essa é uma conta maior, e às vezes você não consegue fazer de cabeça, então vamos fazer juntos. Nós tínhamos 18, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, mais 12. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Agora, nós temos 30 maçãs e nós vamos dividir elas igualmente nos 3 cestos. Para que não fique cansativo e a gente coloque agora de 1 em 1 novamente, a gente vai colocar de 2 em 2 maçãs para ser mais rápido e mais prático, porque a gente tem bastante frutas aqui. Vou pegar uma quantidade aqui, metade mais ou menos delas aqui, para a gente colocar lá a divisão. E novamente nos nossos cestos, agora de 2 em 2 para ser mais rápido. 2, 4, 6. 2 em cada cesto. Novamente de 2. Olha, bem certinho. Vou pegar as outras maçãs aqui. Levar todas, para a gente ver quantas maçãs vai ficar em cada cesto. De 2 em 2 para ser mais rápido. Com quantas maçãs está em cada cesto até o momento? Vamos contar? 2, 4, 6. Então, contando de 2 em 2, fica mais rápido. Mais 2 em cada um. E está diminuindo as maçãs na minha mão. E agora, quantas maçãs nós temos em cada cesto? 2, 4, 6, 8.
Por que que a professora fala assim, 2, 4, 6? Porque é de 2 em 2. Só para conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por isso que a gente já fica habitual, né? Se você treinar bastante em casa, você também vai conseguir falar assim que nem a professora está falando agora. Mais 2 em cada um. E está acabando as maçãs na minha mão. Muito bem, acabou. Vejam lá. Agora nós podemos contar quantas maçãs tem em cada cesto. Vamos lá? 2, 4, 6, 8, 10. Será que tem 10 em todas? Você já conferiu aí? Vamos conferir juntos? 2, 4, 6, 8, 10. E no último cesto? 2, 4, 6, 8, 10. Então, nós temos 30 divididos por 3 é igual a 10. E se a gente tivesse só 2 cestos, professora? Então, é o que a gente vai ver aqui. Ó. Eu vou puxar as maçãs aqui para cima, para a gente trabalhar só com 2 cestos. Então, vamos tirar um, colocar sobre a mesa, colocar eles mais para o meio, e a gente vai colocar. Como são bastante, e a gente viu que dá para fazer de 2 em 2, vamos fazer então de 3 em 3. Olha lá. 3 nesse cesto, 3 naquele. 3 mais 3, quanto que dá? 6, muito bem. Então, 6 em cada cesto. 3, 6. Mais 3. Quanto que é 6 mais 3? Muito bem, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos lá, ainda tem maçã para ser dividida. Mais 3 aqui e mais 3 aqui. Olha, faltam 6 maçãs e uma que caiu no chão. Lá, faltam 6 maçãs para serem divididas. Então, vamos terminar com elas. Mais 3 no primeiro cesto. E, por fim, as 3 últimas no último cesto. Você já contou quantas tem em cada cesto? Vamos contar juntos? Primeiro, vamos contar de 1 em 1 e daí depois a gente treina contando de 3 em 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, 30 divididos por 2 é igual a 15. Agora, vamos contar de 3 em 3 para conferir esse segundo cesto? 3, 6, 9, 12, 15. Mesma coisa, nós temos, então, nos 2 cestos, a mesma quantidade. Vamos ver nos slides, então, como que a gente pode ver essa informação de maneira nos números. Então, nós tínhamos lá, na primeira situação, nós tínhamos 12 maçãs e os 3 cestos. Vamos fazer juntos? 1 em cada cesto. Depois, 2. E 3 em cada cesto. E, por fim, 4 em cada cesto. Então, nós ficamos com 4 em cada cestinho. Olha aí em número como que ficou. Então, 12 maçãs divididos por 3 cestos, nós ficamos com 4 maçãs em cada cesto. Qual foi a próxima situação que nós vimos? Então, agora a gente já tinha 18 maçãs. Da mesma forma, a gente separou 1 em cada cesto. Depois 2. Depois 3. 4. 5, 6. Então, ficou 6 maçãs em cada cesto. Nos números, nós podemos ler assim. 18 divididos por 3. Olha o sinalzinho de divisão ali. Divididos por 3, quanto que deu? Quantas maçãs ficou em cada cesto? 6 maçãs. Ótimo. Nós tivemos uma outra situação, que era com 30 maçãs. Muito bem, olha quantas maçãs nós tínhamos. A primeira a gente dividiu por 3 cestos, mas eu quero que vocês prestem atenção nessa aqui que a gente fez por 2.
Então, as 30 maçãs divididas por 2 cestos. Lembra que nós colocamos de 3 em 3? Então, 3 em um, 3 no outro. E assim sucessivamente. Mais 3, até todas as maçãs estarem dentro do cesto. E vocês lembram quantas maçãs ficaram em cada cesto? Isso, então nós temos 30 maçãs divididas por 2 cestos, ficaram quantas? 15 maçãs em cada cesto. Olha que legal. Então, além de nós fazermos a divisão na forma que nós fizemos aqui, manipulando, pegando os objetos, a gente pode representar ela através de números, porque é o caso quando a gente fala de números maiores, né? Quando você tem mais quantidade para ser dividida, então é muito mais fácil você ver através de números do que você manipular. Agora eu tenho uma situação, um problema que eu quero que vocês me ajudem aqui a resolver. Nós temos aqui sobre a mesa 4 competidores. Esses competidores participaram de uma corrida na floresta. Então, nós temos o sapo, o coelho, o macaco e o gato. E eles tinham que percorrer uma trilha com 12 metros. Então, nós temos lá do 1 até o 12. E cada um achou um jeito de percorrer que pensou que fosse mais rápido que o outro. Então, nós temos aqui, ó, o primeiro, vou colocar ele para cá para vocês enxergarem o sapinho. O primeiro a correr foi o coelho. E ele dava pulos de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Para a gente não esquecer, para ajudar a resolver, vamos registrar o pulo do coelho? Eu tenho aqui no quadro essas retas que nós vamos usar. Então, o coelho ele estava posicionado aqui, ó, na linha de saída, como todos os outros vão estar. E ele pulava, então, de 2 em 2. Então, nós temos lá 2. Qual era o próximo número? 4, 6, 8, 10, 12. E ele chegou na linha de chegada. Agora, vamos ver como que os outros competidores percorreram essa linha. O macaco derrubou o gatinho, olha só. Ai, ai, ai. Ele não quer ficar em pé. Pronto. O macaco pulou de 3 em 3. Então, 3, 6, 9, 12. Vamos registrar o macaco também, para a gente não esquecer? Então, vou colocar aqui o M do macaco, para nós sabermos. Da mesma forma, ele saiu da linha de saída aqui, de 3 em 3. 3, 6, 9, 12. Olha só, já deu diferença do primeiro. E o próximo que nós temos é o gato. O gato saiu de 4 em 4. 4, 8, 12. Vamos colocar ele aqui também. Vamos registrar. Letrinha que começa o gato. Letra G. E ele foi de 4 em 4. Então, saiu lá. 4, 8, 12. Muito bem. E qual é o nosso último competidor? O sapo. Vamos ver como que ele pulou? Vocês sabem que o sapo tem a fama de ser um ótimo saltador. Então, ele mostrou que ele era o melhor. Ele pulou de 6 em 6. Então, ele estava aqui, 6, 12. E chegou lá no final. Vamos registrar também? Então, qual é a letra inicial do sapo? Letra S. Ótimo. E ele saiu. A gente fala que ele saiu aqui da linha de partida, mas vocês sabem o número que representa, né? Como ele não estava ocupando casa nenhuma, então é o 0. Por isso que nós não registramos. Mas para você que já sabia, só para a gente não esquecer. Então, vamos colocar aqui o 0 da onde ele saiu. Porque não ocupava casa nenhuma, por isso que não é representado.
E o sapo saiu então, qual foi o pulo que ele deu? De 6 em 6, olha o tamanho do pulo dele. 6, e mais 6, aonde que ele foi parar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele foi parar lá no 12. Olha o tamanho, que legal. Agora que é a questão que nós vamos ver juntos, de descobrir algumas perguntas que eu vou fazer para você, e você vai observar aqui e vai me responder. Olhando aqui para os saltos dos nossos competidores. Qual deles foi o que deu mais saltos? Observa bem o desenho. Cada curvinha representa um salto que ele deu. Vamos contar? Vamos começar pelo último aqui. Vou até registrar embaixo com a outra cor para a gente não se confundir. Quantos saltos deu o sapo? Então, nós temos aqui, ele saiu, o primeiro ponto, 1 salto, o segundo, 2. Então, o sapo deu 2 saltos. Agora, vamos ver aqui o gato. Quantos saltos o gato deu? Então, o primeiro ele caiu aqui no 4, 1 salto, 2, 3. Ele pulou de 4 em 4. Agora, vamos ver o macaco. Quantos saltos ele deu? Então, 1, 2, 3, 4. E o primeiro competidor nosso, quem que era? O coelho. Ele pulou de 2 em 2. Então, nós temos o primeiro salto, 2, 3, 4, 5, 6 saltos. Então, de 2 em 2, ele deu 6 saltos. Agora, eu repito a pergunta que eu fiz para vocês. Qual desses animais aqui foi o que deu mais saltos? Exatamente, o coelho. Ele pulou mais vezes porque ele pulou de 2 em 2. Aí eu pergunto, qual que foi o que pulou menos? O sapo também, olha o tamanho das pernas dele quando ele pula. Então, ele deu apenas 2 saltos e percorreu os 12 metros. Quantos pulos deu o gato? 3 pulos, ele estava correndo, pulando de 4 em 4. E o macaco, de 3 em 3, deu 4 pulos. Muito bem, vamos registrar isso na forma de números? Eu vou passar para o lado de cá, para a gente registrar esses números aqui. Então, o primeiro que nós temos é a medida lá, 12 metros. 12. Então, é o que nós temos de metro a ser percorrido. E ele percorreu de 2 em 2. Quantos saltos ele deu? 12 divididos por 2, ele deu 6 saltos que nós vimos. E o macaco? O macaco nós temos então, também, ele tinha que fazer o mesmo percurso, percorrer os 12 metros, e ele fez de 3 em 3, então é os 12 metros divididos por 3, de 3 em 3 metros. Quanto que deu? 4 saltos. Numa avaliação, numa atividade, eu posso fazer esse desenho para mim não ter dúvida, tá? Eu não tenho problema eu desenhar lá na prova, no verso da prova, para mim ter certeza da atividade. Agora, vamos ver aqui do gato. Também tinha que percorrer os 12 metros e ele usou de 4 em 4. Então, é 12 divididos por 4. Quantos saltos ele deu? Tá registradinho lá. 3 saltos. E por fim nós temos o sapo. O sapo também tinha que percorrer os 12 metros, divididos por... De quanto em quanto era o salto dele? 6 metros. Então, o 12 divididos por 6, quanto que deu? 2 saltos. Olha que legal. Então, nós vimos que há outras formas também de a gente aprender divisão, né? Então, e nós podemos fazer isso
de inúmeras formas, a gente pode usar o desenho, a gente pode representar com risquinhos, que é o próximo probleminha que eu vou fazer com vocês, só que eu vou limpar o quadro antes e daí a gente volta para fazer esse próximo problema. Então, nós voltamos aqui já com o nosso quadro limpo, para eu propor para vocês essa outra situação problema. Então, presta bem atenção. Gustavo tinha 21 bolinhas de gude e ele queria brincar com mais 2 amigos, o Mário e a Luana. Mas ele precisava dividir essas bolinhas de forma igual entre eles. Quantas bolinhas cada criança vai ter para brincar? Ah, professora, foi muita informação, eu me perdi. Então vamos fazer assim. Quando a gente lê um problema ou ouve um problema, a gente registra as informações mais importantes. Então qual é a primeira informação que nós temos? A quantidade de bolinhas. Então a professora vai desenhar aqui no quadro as 21 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Olha, a professora fez um a mais. Então, é sempre importante a gente conferir, tá? Para não dar errado no final o nosso resultado. E ele tinha que dividir entre quantos amigos? Era ele, mais o Mário e mais a Luana, certo? Então, ele ia dividir todas essas bolinhas em 3 crianças. Como que a gente faz? Nós, depois que a gente desenha no papel, a gente não consegue tirar, manipular. Então, a gente pode fazer marquinhas. Lá quando você está fazendo um exercício, quando está fazendo uma prova, não tem problema. Nós vamos fazer assim, então. Vamos colocar a inicial do nome de cada um das crianças para a gente dividir de forma organizada que todo mundo tenha essas bolinhas. Então, a professora vai usar a caneta vermelha para destacar. Primeiro, o Gustavo. Que letra que começa o nome do Gustavo? Letra G. Então, uma para o Gustavo. Depois do Mário. Letra M. E a Luana. Então, uma bolinha para cada já. E assim a gente vai fazer com todos. Uma para o Gustavo, para o Mário, para a Luana. E você usa essa forma para você dividir lá, mesmo desenhando. Pode fazer com outras formas de marcar, tá? Depende do que o teu problema estiver pedindo. Você pode usar outras formas. Muito bem. Então, nós temos agora aqui já dividido. A gente precisa agora conferir quantas bolinhas cada criança ganhou e se todo mundo ganhou a mesma quantidade, tá? Para ser uma brincadeira justa. Então, vamos fazer assim. Vamos contar primeiro as bolinhas que o Gustavo ganhou. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos registrar aqui. O Gustavo ficou com 7 bolinhas. Vamos apagar o do Gustavo para não ficar tanta informação aqui. Então, as bolinhas do Gustavo, que a gente já conferiu, vamos tirar elas daqui. Aí, nós ficamos só com as bolinhas do Mário e da Luana. Certo. Então, vamos lá. Agora, a próxima que a gente vai conferir é do Mário, novamente.
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Olha, o Mário também tirou 7 igual o Gustavo, então vamos registrar. Mário ficou também com 7 bolinhas para brincar. Vamos apagar o dele para ver quantos vai sobrar para a Luana. Você já jogou bolinha de gude? A professora, quando era criança, brincava bastante. Era bem legal. Depois a gente cresce, já não tem tanto tempo para brincar assim. Mas mesmo assim, a gente às vezes dá uma apertadinha no domingo, no final de semana, para brincar também. Vamos conferir então quantas a Luana ficou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também. A Luana ficou com 7 bolinhas. Olha que legal. Achamos uma forma de resolver esse problema de divisão usando o desenho, né? Porque quando a gente está, principalmente na sala de aula, a gente está usando o caderno, a gente vai usar uma atividade impressa, então a gente precisa achar uma forma que a gente consiga registrar com o lápis, que é o que a gente tem no momento, tá? Quando tiver outros materiais, como nós fizemos com a maçã, você pode usar tampinha, você pode usar bolinha de gude, o que você tiver. Mas quando você não tem, você pode registrar assim. Então, nós temos aqui a informação resolvendo o nosso problema. 21 bolinhas divididos por 3 crianças. Quantas bolinhas deu para cada criança? 7 bolinhas. Muito bem, resolvemos mais um problema com divisão. A nossa aula começou com esse objetivo, de a gente ver outras formas. Vamos ler o objetivo novamente para a gente ver se atingiu ele? Dividir quantidades em partes iguais, utilizando estratégias de cálculo. E foi isso que nós fizemos. Nós fizemos primeiro com a maçã, depois nós fizemos vendo a corrida e, por fim, agora nós fizemos da bolinha de gude. Então, de inúmeras formas, a gente encontrou um meio de dividir de forma igual, que ficasse todo mundo com a mesma quantidade e, assim, registrando com pecinhas, registramos com a maçã, registramos no quadro, que você também vai poder registrar no caderno. Tem uma tarefa que eu quero que vocês vejam comigo, que é para resolver justamente uma situação de divisão. Olhem aqui. Vamos pensar. A Júlia tem 24 balas. Se Júlia dividir essas balas entre 2 crianças, quantas balas cada criança receberá? Desenhe-as. Então, nós temos ali, olha a informação. Primeiro, 24 balas que serão divididas entre 2 crianças. E lembra que tem que ser em partes iguais. Então, você pode registrar uma bala de cada vez, ou você pode fazer de 2 em 2, de 3 em 3, mas tem que ter certeza que em cada quadradinho vai ter a mesma quantidade de balas. E aí você vai responder lá embaixo. Cada criança irá ficar com e coloca o resultado da quantidade de balas. Agora, você vai fazer a mesma coisa, da mesma quantidade de balas, só que você vai dividir em 3 crianças. Quantas balas cada criança receberá? Então, está ali, ó. Agora nós temos 3 quadradinhos. Você vai colocar essas 24 balas nesses 3, que nem nós fizemos com a maçã. Pode colocar de 1 em 1, de 2 em 2 dentro dos quadradinhos e vai responder lá embaixo. Cada criança receberá e o total que der em cada quadradinho é a quantidade que cada criança vai receber de bala, certo? Então, nós encerramos essa aula de matemática de hoje, que o tema era divisão. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouquinho mais com a professora Cassiane. Um beijo e até a próxima aula. Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Boa tarde, crianças do 2º e 3º ano e os demais que estão nos assistindo. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Formação Humana e Ensino Religioso. Lembrando que eu sou a professora Gisele, lá da Escola Eurico Batista Rosas. Lembram de mim? Que bom que vocês lembraram. Então, na nossa aula de hoje, eu não sei se vocês perceberam, mas nós temos alguns convidados especiais. Mas do que
será que nós vamos falar hoje? Pensem bem, nós já falamos do tema da importância do diálogo na cultura de paz, já falamos sobre a importância das boas escolhas, falamos sobre a amizade, sobre a cooperação, tantos temas maravilhosos que nós já tivemos. Mas e hoje, pensem aí, do que será que nós vamos falar? Estão curiosos? Então vamos ver ali na tela qual o tema da nossa aula de hoje. Então hoje nós vamos falar sobre símbolos religiosos e memórias. Que interessante, não é mesmo? Mas quando as professoras planejam as suas aulas, nós pensamos nos objetivos, o que nós queremos que vocês alcancem com as nossas aulas. Então, o que será que a nossa equipe de planejamento de formação humana preparou para a nossa aula de hoje? O que será que nós vamos alcançar? Prestem bem atenção que no final da nossa aula nós vamos retomar para ver se nós conseguimos alcançá-los. Então, vejam lá na tela. Objetivos. Conhecer alguns símbolos religiosos. Compreender o significado dos símbolos para cada religião. Refletir sobre a importância do respeito à diversidade. Muito bem, crianças! Vocês então, como eu falei, observaram que hoje o nosso cenário está colorido, não é mesmo? Porque nós temos convidados especiais e eu sei que vocês adoram, não é mesmo? Mas se vocês repararem, está faltando alguma coisa nesses convidados. Olhem bem, eles não têm símbolos? Tem, né? Mas eles estão sem o deles. Então eu preciso muito da ajuda de vocês para colocar o símbolo em cada um. Então eu vou mostrar, vocês aí de casa vão me falar de quem é o símbolo, combinado? Então prestem atenção. Este símbolo aqui, de quem é? Muito bem, crianças, eu ouvi dizer que é do Batman. Então nós vamos colocar aqui, ó, o símbolo do Batman, o morcego. Muito bem, vocês estão muito espertos, não é mesmo? E este símbolo aqui, ó, de quem será? Vocês sabem de quem é este símbolo? Será que é do Capitão América? Não, isso mesmo, ouvi falarem que este símbolo aqui é do Super-Homem. Então vamos colocá-lo aqui, né? No corpinho dele. Agora está perfeito, completo, né? Este símbolo aqui, de quem será? Ei, meninas, me contem, vocês sabem bem de quem é este símbolo? Muito bem, ouvi falar que é da Mulher Maravilha. Que bom que vocês estão me ajudando. Então vamos colar aqui no corpinho dela. Ela está completa agora com o seu símbolo, né? E este daqui, de quem é? Ui, que medo! De quem será? Aranha? De quem? Muito bem, do Homem-Aranha. Então vamos colocar aqui no corpinho dele, né? Muito bem, ficou meio tortinho, né? Mas tudo bem. E este aqui, do homem mais veloz, super-herói mais veloz, que corre muito rápido, de quem? Muito bem, gente, o raio é do Flash, ele é muito veloz. E este escudo, eu sei que os meninos adoram. De quem será? Quem que ainda está sem símbolo? Muito bem, crianças. Ótimo, vamos colocar aqui. É o Capitão América. Muito bem, crianças. Vocês viram que legal? Lembra que a professora, na nossa primeira aula, falou sobre a importância dos símbolos, que eles nos permitem fazer uma leitura do mundo, reconhecer várias coisas, eles nos ajudam, eles são muito importantes. A gente conseguiu identificar cada personagem de acordo com os seus símbolos. Mas hoje, os nossos super-heróis, eles vieram numa missão especial. Nós sabemos que eles nos ajudam, né, a proteger o planeta, mas hoje eles vieram nos ajudar de uma forma diferente. Eles trouxeram conhecimento.
sabe conhecimento do quê? De outros tipos de símbolo, que não são símbolos de super-heróis. São os chamados símbolos religiosos. Olhem aqui, a professora trouxe para vocês. E eles deixaram aqui escondido uma mensagem secreta. Mas essa mensagem secreta só irá ser revelada lá no final da nossa aula, depois que nós aprendermos várias coisas. E aqui nós temos alguns símbolos religiosos, que são diferentes dos símbolos dos super-heróis. Mas e você aí de casa, você já ouviu falar em religião? Você tem alguma religião? Ou não segue nenhuma religião? Muito bem, então olhem bem, com certeza vocês já ouviram falar, mas o que será que é religião? Vamos ver ali na tela? Então, vocês sabem o que é religião? Olha o Batman perguntando. É um conjunto de símbolos e rituais que possuem significados amparados pela crença de um grupo de fiéis que se identificam como a organização religiosa. Muito bem. Crianças, então nós vamos falar de religião. Vocês sabem mais ou menos quantas religiões existem no mundo? Pensa aí na sua casa, mais ou menos quantas vocês acham que é? Diz aí para a professora. Quanto que você acha? 100? Não, passou bem longe. 500? Também passaram longe. Sabem quantas religiões aproximadamente nós temos no mundo? 10.500 religiões aproximadamente. É muita coisa, não é mesmo, crianças? E olha que a gente não conhece nem a metade disso tudo. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos dezenas de religiões. E hoje nós vamos falar sobre sobre os símbolos religiosos de algumas religiões. É claro que como são 10.500, são dezenas de religiões, nós precisaríamos de um tempo muito maior para poder falar de todas. Mas isso hoje é impossível, então é importante fazer pesquisa, com o decorrer do tempo vocês vão aprender sobre novas religiões, mas hoje nós vamos falar de algumas. Então nós vamos ver os símbolos religiosos de algumas, então vamos ver lá na tela. Então, nós vamos falar sobre o budismo. Observem bem o símbolo do budismo, que é o Dharma Chakra. O Dharma Chakra é reconhecido globalmente como um símbolo do budismo, que é esta roda amarela ali, vocês estão observando bem? É representado por um círculo com 8 raios que significam os ensinamentos de Buda. Esses ensinamentos são entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. Então vejam ali pelas imagens, né? Nós utilizamos imagens de crianças, crianças budistas, né? Que seguem essa religião, que é uma religião aqui do nosso planeta, né? Do país. E aqui no Brasil nós também temos budistas. Então ali nós temos o símbolo, né? Do budismo, nós temos o Buda. Então, é muito importante nós conhecermos e respeitarmos. Agora, nós vamos falar de uma próxima, que é chamada de islamismo. Então, olhem bem, o símbolo do islamismo, quem trouxe para nós foi o Homem-Aranha. Então, o símbolo do islamismo é a lua crescente e estrela. Então, representa a renovação da vida e da natureza. Para alguns, a interpretação do símbolo remete ao casamento, à união da lua com a estrela d'alva. E para outros, as pontas da estrela, observem bem a estrela que está ali, indicam os 5 pilares da religião islã. Então, ali nós temos crianças, né, islamitas, que eles estão ali lendo o Alcorão, que é o livro sagrado deles, não é mesmo? Agora nós vamos ver próximo, que o Capitão América trouxe para nós, que é o cristianismo. Então observem bem, um dos símbolos do cristianismo, nós temos outros, mas a professora trouxe hoje um que é bem conhecido.
A cruz cristã é o mais conhecido símbolo religioso do cristianismo. A cruz vazia representa a vitória e a ressurreição de Cristo. Simboliza que ele está vivo. Então, nós temos ali crianças, né? Com as mãozinhas, né, fechadinhas, e elas estão se concentrando, elas estão rezando, né? Para alguns é rezando, para outros é orando, né? Cada um tem uma maneira de professar a sua fé e, como a professora disse, é muito importante o respeito. Outra religião que nós vamos conhecer foi trazida pelo Flash, que é chamada de judaísmo. Observem bem o símbolo do judaísmo, que é o selo de Salomão. É o maior símbolo do judaísmo. É também chamado de estrela ou escudo de Davi. Antigamente, vários guerreiros usavam esse símbolo nos seus escudos durante as batalhas. Vejam bem, os 12 lados da estrela podem representar as 12 tribos de Israel. Então vejam ali pelas vestimentas, né, das crianças, eles têm hábitos diferentes, mas isso não quer dizer que não devem ser respeitados, é a maneira deles de professar a fé deles. O próximo símbolo religioso, que a professora trouxe para vocês, juntamente com a Mulher Maravilha, né, que até a professora colocou alguns acessórios para representar a Mulher Maravilha, é a Umbanda. Então, observem bem qual é o símbolo da Umbanda. Estão vendo lá? Símbolo criado para representar a bandeira nacional da Umbanda, é formado por um sol. Esse sol representa a luz divina. Este é somente um dos símbolos, mas nós temos outros que vocês ainda terão oportunidade de conhecer. A palavra Umbanda quer dizer arte de curar. Então vejam bem ali, né, as pessoas que seguem essa religião Umbanda, né, as vestimentas. E como a professora disse, temos que respeitar, né? Apesar de ser diferente, temos que respeitar a maneira deles professarem a fé deles. Muito bem. Então, crianças, nós vimos agora ali que nós temos alguns símbolos religiosos que nós conhecemos. Tem vários outros de outras religiões. E como a professora falou, também tem pessoas que não têm religião. Todas elas merecem o respeito. Então, agora no mapa, vocês vão me ajudar. Qual será que é o símbolo da Umbanda? Muito bem, crianças, o sol. Então, nós vamos colocar aqui. E este símbolo aqui que eu mostrei, de quem será este símbolo? Hein, crianças? Este símbolo aqui é o símbolo do judaísmo, é a estrela de Davi. E o Dharma Chakra? Quem prestou atenção que tem os raios lá? De quem será? Dharma Chakra é do... Digam aí pra mim. Muito bem, crianças. É o símbolo do budismo. E a lua crescente com a estrela. De quem será? Qual religião que tem esse símbolo? Muito bem, crianças. Islamismo. E a cruz cristã que é bem conhecida por nós? Qual? Muito bem, símbolo do cristianismo. Ótimo, crianças. E agora vamos descobrir a mensagem secreta que foi deixada pelos super-heróis para nós? Então vamos ver. Tchan, 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 tchan. Vou descobrir com vocês agora. Vamos tirar o ponto de interrogação, que significa é um símbolo de pergunta, para descobrirmos a mensagem. E a mensagem é: aqui cabemos todos. Vejam só, independentemente se você é cristiano, se você segue o cristianismo, se você segue o islamismo, budismo, judaísmo, umbanda, todas as outras religiões, ou se você não tem nenhuma religião,
aqui no nosso planeta cabemos todos nós. E o que é mais importante é o respeito. Saber que nós temos que aceitar a maneira do outro professar a sua fé. Respeitar os símbolos de cada religião, porque para aquela pessoa ela tem importância. O mais importante são os seus valores, a maneira como você se comporta na sociedade, se você faz o bem, se você ajuda o próximo, se você é solidário. Isso sim é importante. A religião é um lugar onde você se sente bem, por isso você tem que respeitar, não pode ser intolerante. Então pense nisso, lembre sempre, independente da sua maneira de professar a fé ou não, o respeito. Combinado? Então, crianças, agora nós vamos ver a nossa tarefa lá na tela. Número 1, circule os símbolos religiosos e pinte os não religiosos. Então, você vai ver os símbolos que estão ali, vai lembrar da nossa aula e vai circular e pintar, combinado? Ali no número 2 diz assim: você e sua família são praticantes de alguma religião? Desenhe no espaço abaixo um símbolo que faça parte da sua crença religiosa. Então, se você tem alguma religião, se você segue uma religião, se você sabe, você já vai fazer direto. Se você ainda não tem conhecimento dessa parte, você vai fazer uma pergunta para os seus pais ou responsáveis, né, que cuidam de você e vai fazer o desenho. Se você não segue nenhuma religião, você vai deixar em branco. Lembrando sempre a importância do respeito. E lembrando dos objetivos da nossa aula, que a professora falou, que é preparada toda a aula com base nos objetivos, o que nós queremos alcançar com isso que nós ensinamos? Então vejam lá. Conhecer alguns símbolos religiosos. Então nós conhecemos alguns símbolos hoje. É claro, tem vários, mas nós conhecemos alguns. Outro, compreender o significado dos símbolos para cada religião. Então, a professora falou sobre a importância do Dharma Chakra, sobre a importância da estrela de Davi, da cruz cristã, né? Muito bem. E refletir sobre a importância do respeito à diversidade, independente se existem diversas religiões ou se você não tem religião, como a professora falou. O mais importante é você saber respeitar, ser tolerante e aceitar o que o outro acredita. Crianças, eu e os nossos super-heróis agradecemos muito a presença de vocês na nossa aula. Eu espero que vocês tenham aprendido hoje aqui muitas coisas novas no programa Vem Aprender e eu espero você na nossa próxima aula. Combinado? Fiquem aí ligadinhos. Um grande beijo, até a próxima! Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Agora, pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão no nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Pratique as experiências, os exercícios de matemática, escreva e leia muito, muito mesmo. Todas as aulas possuem atividades de leitura e exercícios para você ter cada vez mais conhecimento. Já sabe, não deixe esse coronavírus atrapalhar os seus estudos. Também envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo ou foto e mande para nós. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! 1, 2, 3. Ê, voou o foguetinho! Yasmin Louise, eu estudo na escola Dr. Carlos B. de Macedo. Eu quero mandar um beijo para minha professora Adriana e um abraço. E para todas as pessoas da minha sala. E um super beijo, tchau!